Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Queridos irmãos, que a doce paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo. Hoje nós vamos estudar, nessa noite, o poder da palavra. Já a mensagem inicial veio do livro Palavras de Vida Eterna. A palavra tem vida eterna. Então, nós temos que ter grande cuidado para pronunciar as nossas palavras. Vamos ver isso. Saulo Nagamori Fong, ele nos fala que o ser humano é o único ser vivo do planeta que utiliza a palavra como meio de comunicação. E aí ele diz intrapessoal e interpessoal. Intrapessoal é falar conosco, consigo mesmo. Quem é que nunca falou sozinho? Às vezes a gente fala tão alto que a gente até se assusta, não é? Nós falamos conosco mesmo, nossos problemas, nossas dificuldades, nossas preocupações, nossa alegria, nós falamos conosco mesmo. E falamos com o outro, né? Então, é essa comunicação interpessoal. Diz ele que a palavra é símbolo que expressa uma ideia. E essa ideia, ela está intrinsecamente relacionada com a nossa mente. Porque primeiro nós pensamos, depois nós exprimimos esse pensamento, essa ideia, por meio de palavras, não é? E a nossa mente está relacionada com os nossos sentimentos. Olhe bem esse cartaz aí do lado. Olhe só as palavras que tem. Amizade, bondade, amor. Com que sentimento nós falamos essas palavras, né? Também tem outras palavras mais difíceis, preconceito, palavras assim, que não são tão amorosas, mas é cheia de sentimento. E os nossos sentimentos, eles estão ligados ao nosso corpo, às nossas atitudes e às nossas ações. Enfim, quando nós falamos, nós exprimimos as nossas ideias, nossos pensamentos. Esses pensamentos estão repletos dos nossos sentimentos, estão repletos das nossas atitudes e das nossas ações. Olha a importância da palavra. E diz ele que a palavra escrita, ou falada, ou a palavra oral, não é? Falada por nós, tem grande influência na maneira como vivemos. Através dela, a maioria das pessoas se comunica com o mundo externo e interno. Já vimos, né? Se comunica no nosso íntimo, se comunica do lado de fora, no mundo externo. Percebemos o poder das palavras que tem na sociedade. Quando a gente fala assim, dou-lhe a minha palavra, olha o poder que a palavra tem. Quero a sua palavra, né? Ou então, dito e feito, né? Pode contar comigo que eu tenho o poder de realizar. Então, a palavra na sociedade, ela também tem grande poder. Muito bem.
Aí nós pronunciamos a palavra, né? Nós falamos, né? O falar, esse verbo, essa ação de falar, ela é exprimida por meio de palavras. É a mesma coisa que proferir, dizer, conversar, discursar, anunciar, ensinar, pregar, revelar, manifestar ideias, dizer. Tudo isso está no ato ou na ação ou na atitude de falar. Para Emmanuel, mentor espiritual da doutrina espírita, lá no livro Seara dos Médiuns, ele fala que palavra é o conjunto de sons articulados com alguma significação e que vibra, olha que interessante, vibra no alicerce, na base de todos os males e de todos os bens do mundo. Então, a palavra é a nossa base. E aí ele fala da glote vocal. Quando nós falamos, nós utilizamos a nossa glote vocal. E aí ele fala que a glote ela pode ser comparada a uma harpa viva, em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. É como se nós estivéssemos tocando uma harpa. A harpa é aquele instrumento grande de cordas, né? Afinadíssimo, lindíssimo. Então, Emmanuel fala que a glote vocal, ela se assemelha a essa harpa. E todos os cambiantes do nosso pensamento, toda coloração, todo modo de pensar, vem passa por essa glote vocal. Então, o pensamento, ele é uma onda criadora que se integra com outras ondas. Então, há uma integração de pensamentos com as quais ela se harmoniza. Por isso que ele diz que é a base de todo bem ou de todo mal. Porque se for um pensamento negativo, ele vai se integrar com outros pensamentos negativos, não é? E aí ele fala que a palavra é a base na origem de toda a realização. E quando nós falamos, nós identificamos para o outro, e principalmente para o plano espiritual, nós identificamos o grupo moral que nós pertencemos. Né? E essa palavra, sendo esse veículo de energia, esse veículo magnético, ele vai formando uma teia enorme, uma teia magnética humana, e aí nós vamos atraindo as nossas companhias espirituais, de acordo com o modo de como nós falamos, de acordo com a nossa palavra. Tem pessoas que não sabem falar uma ou duas frases sem colocar uma palavra, não a pornografia, né? Tem pessoas que passam o dia armazenando anedotas, muitas vezes bem picantes, para que ela possa se apresentar no seu grupo social. Então é isso que ele diz, de acordo com a palavra, somos identificados pelo grupo moral a que nós pertencemos. E essa energia, ao proferirmos a palavra, ela vai se integrando com outras energias e formando essa teia grande magnética. Por isso é que a palavra é eterna. O livro de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Porque ela vai formando essa teia energética que não acaba, não termina. Nós somos sempre conhecidos pela energia magnética que nos rodeia, pela forma como nós falamos. Então, ele diz, Emmanuel, que nunca falamos sozinhos, olha só. Sempre retratamos a sombra ou a luz que nos circulam no âmbito mental. Então, depende de nós, né? Angariarmos através da nossa fala, que vem lá do pensamento, que vem cheia dos nossos sentimentos, que vem usando o nosso corpo, as nossas atitudes e as nossas ações. E aí nós vamos constituindo, né, aqueles que nos circulam, vamos atraindo aqueles que nos circulam. Olha a importância que tem o poder da palavra.
O dom de falar, ele nos facilita a comunhão com os outros seres. Nós propagamos as boas obras, nós acendemos a esperança, nós fortalecemos a fé, mas nós também alimentamos o vício e também nutrimos a delinquência. Ensinando e conversando, nos diz Emmanuel, projetamos as nossas leituras e os nossos conhecimentos, ideias e sugestões de encarnados ou desencarnados sintonizados. Claro, se a nossa palavra não é uma palavra do bem, nós estaremos sintonizados com os irmãos espirituais que também congressam nessa mesma sintonia. Mas se a nossa palavra é voltada para o bem, para a esperança, para a paz, para o amor, para o respeito ao próximo, nós também estaremos sintonizados com os nossos irmãos desencarnados que também pensam e agem dessa mesma maneira. Roland Barthes, ele fala, um escritor, que a fala pode ser instrumento de poder ou de libertação. Mas olha que interessante, de poder e de libertação. Usada como instrumento de dominação pelos ditadores da história, não é? Nós sabemos, pelo transcurso da história, que muitas pessoas, muitos governantes, muitos dirigentes de um povo e de uma nação usaram a palavra como dominação do povo. Mas Divaldo, no livro Palavras de Luz, ele nos fala que a palavra não perdeu a capacidade de libertar. Por quê? Graças aos heróis da fala e do exemplo, que souberam colocá-la a serviço do bem. Então, tanto ela foi usada para a dominação, como diz lá Roland Barthes, né, que ele diz que é instrumento de poder para dominar, e também ela tem poder de libertar, pelo exemplo que esses heróis da fala conseguiram. Vamos ver alguns heróis aqui. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes às culminâncias da educação. E falando, o malfeitor arroja os companheiros para a cova do crime. Olha o alto e o baixo, né? O poder, aí é o poder da palavra, o poder do bem, da educação e o poder do mal, né, que arroja os nossos irmãos ao crime. Sócrates e a visão filosófica. Sócrates é conhecido como o homem que sabia perguntar. Filósofo grego que viveu em Atenas de 469 até 399 a.C., ele primava e ensinava e cobrava o significado das palavras, né, principalmente com os jovens. E ele fazia com que os jovens tirassem o valor que regia a conduta humana. Então ele perguntava, ele usava o método chamado maiêutica, e Sócrates então chegava na alma do interlocutor. Ele não perguntava só por cima, assim, ele ia fundo, né? Ele ia na alma e ele perguntava: o que é o bem? A justiça, a verdade. Gente, isso lá ele nasceu em 469 até 399 a.C., né? O filósofo Sócrates, um dos precedentes do Cristo na Terra. Então, ele diz: sei que nada sei, porque nunca nós estamos com o saber completo, né? Consciência da própria ignorância. E isso é muito bom quando a gente tem consciência da ignorância, porque a gente parte para aprender cada vez mais. Então, essa fala de Sócrates, sei que nada sei. Conhece-te a ti mesmo. Então, ele queria fazer com que aqueles jovens daquele tempo conhecessem a si mesmo e deixou essa máxima para nós: vida digna, conhecimento das virtudes humanas. E Jesus, o grande exemplo, né?
da humanidade, que deixou para nós a Boa Nova, o seu Evangelho, como guia para a humanidade. Graças a esses e a outros mais, mas graças a esses, a palavra continua tendo o poder de libertar. Emmanuel, mais uma vez, o nosso mentor espiritual da doutrina espírita, ele fala que a fala é plasma da inteligência. Plasma é sangue, plasma é vida. Nós temos vida porque nós temos sangue circulando no nosso corpo. Então ele fala que a fala é plasma da inteligência, é a vida da inteligência, né? Fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Agora nós vamos ver por que órgão que nós conseguimos falar, articular o nosso pensamento em palavras, né, que é a fala, através da língua. E Emmanuel também, em outro livro, Religião dos Espíritos, ele fala que esse órgão minúsculo, né, para o homem é instrumento de articulação das palavras. Quem não tem língua não fala, né? Mas, olha o que ele define, lâmina pequena, embanhada na boca. A língua é nossa lâmina. Imaginem. Lá no Talmud, que é o livro sagrado dos judeus, tem uma narrativa muito interessante de um senhor que manda o seu servo comprar 1 quilo de carne, a melhor que ele encontrasse para vender, no matadouro, no açougue, lá onde estivesse vendendo carne. E aí o servo vai e traz uma língua de boi. E o senhor falou, não compreendo isso, eu te peço o melhor pedaço e você traz uma língua de boi? Pois agora você volta lá e me compre o pior pedaço de carne. E ele foi. E voltou com outra língua. Aí o senhor disse, mas não entendo, o melhor é a língua, o pior é a língua? Sim, senhor, porque a língua é o que há de pior e o que há de melhor. E é realmente, né? Esse músculo pequenino embanhado na nossa boca é o que há de melhor e o que há de pior, porque ela proporciona esse movimento para nós podermos falar. Né? Músculo selvagem ainda, é semelhante ao animal da selva, muitas vezes, grosseiro, feroz, distante da educação, que nos traz muitas vezes problemas da educação, da saúde da alma, da saúde do corpo físico. Então é esse pequenino músculo que nos traz tanta dificuldade na vida. Balanço da conversação. Se nós formos pesar numa balança, a nossa conversação, a nossa conversa no dia a dia, nós vamos verificar grande parcela de prejuízo, de inutilidade, de pouco aproveitamento do que a gente faz. Quando eu cheguei aqui em Vila Velha, há 25 anos atrás, eu achei muito engraçado que o pessoal daqui usava uma expressão que eu não conhecia, falar abobrinhas. Né? Aqui o pessoal fala, você está falando abobrinha. Quer dizer, está falando coisas que se botar na balança, né, tem muito pouco aproveitamento, inutilidade e prejuízo para a vida da gente. Roberto Dantas, é um psicoterapeuta, ele fala o seguinte, que cada palavra, ele faz um resumo, cada palavra expressa tem um efeito em nossas vidas e essa influência poderá ser a nosso favor ou contra nós, conforme a ideia nela expressa. Lá em João, no Evangelho de João, nós vamos ver, no início era o verbo, quer dizer, a palavra, faça-se luz de Deus, né? A palavra de Deus chamada de verbo. E o verbo ainda hoje continua a criar o universo humano, que Deus nunca parou. A palavra de Deus, né? Como diz meu Pai, Jesus disse, meu Pai
continua trabalhando. Quer dizer, o Pai continua criando, continua utilizando esse verbo, que é o verbo divino, né? A palavra divina. Então, diz ele que a palavra é muito poderosa, como nós estamos vendo, que pode condenar, salvar, iluminar e mandar a escuridão. Ó. Pode fazer adoecer, curar, dar esperança, fazer alguém feliz ou triste. Olha o poder que a palavra tem. O Evangelho está na Terra para isso, para educar a palavra. Nós conhecemos o Evangelho, qualquer religião conhece o Evangelho de Jesus, pelo menos aquelas que são cristãs. Mas, mesmo assim, ainda levamos o desânimo, provocamos desacertos, forjamos guerras, corrompemos, destruímos lares, veiculamos o pessimismo, injuriamos, criticamos, caluniamos, deprimimos. Mas o Evangelho está na Terra. Nós conhecemos o Evangelho, nós estudamos o Evangelho, mas ainda não educamos a nossa palavra. Removemos o lixo moral da terra. Né? A fala representa a tela mental do espírito. E através da fala, nós podemos fazer um balanço evolutivo de cada um de nós. É um desafio para a criatura humana, a fala. Ela é como fogo. É chama que aquece e chama que destrói. E aqui eu vi na internet e achei uma beleza isso. Passe 24 horas sem reclamar e veja como a vida começa a mudar. A gente começa a reclamar desde de manhã, desde a hora que levanta, ai que calor, ai que sono, queria dormir mais. Tá calor, tá chuva, tá frio, tá isso, tá aquilo, né? Essa é a sugestão, parar de reclamar. E aí Emmanuel nos fala, experimenta substituir os instantes de queixa por momentos de serviço ao próximo e observa os resultados. Em vez de a gente se queixar tanto de tudo e de todos, vamos experimentar por alguns momentos fazer alguma coisa em favor de alguém, de um vizinho, da nossa família, e fora do nosso lar, se já temos essa condição, né? Substituir os instantes de queixa, de reclamação. Dhammapada, obra clássica do budismo, fala o seguinte: tudo que somos hoje é resultado do que temos pensado. Lembram-se? Pensamento, né, na nossa mente, vai transformando em palavras, vai sendo repleto de sentimentos, vai modificando nossa maneira de ser, nossa atitude, nossas ações. Então ele diz que o resultado do que nós somos hoje é o que nós temos pensado. O que pensamos hoje, agora, nesse instante, é o que seremos amanhã. Quem sabe é amanhã, sexta-feira, ou pode ser um amanhã, numa nova encarnação. Nossa vida é uma criação da nossa mente. Se o homem fala ou age com uma mente impura, o sofrimento o acompanha como a roda segue a pata do boi que puxa a carroça. Vai ali, ó, juntinha, 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 juntinha. E assim vai, uma mente impura, o sofrimento também vai caminhando juntinho. Se o homem fala ou age com a mente pura, a felicidade o acompanha também juntinha, como sua sombra inseparável. A escolha é nossa. Jesus nos falou, e está lá no Evangelho de Mateus, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não.
Jesus foi breve nesse ensinamento do uso da nossa fala. Sim, sim, não, não. Olha só, o sim, sem incenso bajulatório, né? Sem bajular, sem ficar elogiando, muitas vezes falsamente. E o não, sem aspereza. Então, a delicadeza, a cordialidade, a lealdade, a sinceridade nas atitudes é primordial, tanto para falar o sim como para falar o não. O sim, muitas vezes, é mais agradável. Quantos filhos nossos gostariam que a gente dissesse sempre sim para eles? Mas muitas vezes o não é muito mais construtivo para cada um de nós. Tiago também nos fala que se alguém, ele fala o falso religioso, se alguém pensa ser piedoso, caridoso, religioso, ele quer dizer isso, né? Mas não refreia sua língua e engana seu coração, é vã a sua religião. Olha só, nos diz, que adianta ser religioso e ter fé, orar, se daquela boca só sai veneno, tóxico, poluição, decadência sonora? Adianta orar? Aí ele chama de falso religioso, né? Que é vã, é destrutiva, não vale nada a sua religião. E aí tem a passagem do fariseu e do publicano, orando no templo, em que o publicano é aquele que não conhecia as escrituras, e aí ele estava orando lá de joelho. E o fariseu também estava, o fariseu era o homem sábio, né, da época, o homem que conhecia todos os valores religiosos. Então o fariseu estava orando. Ah, Senhor, obrigado por eu ser inteligente, ser sábio, por eu não ser igual àquele publicano. Muito obrigado, Senhor. E aí foi-se ouvir a oração do publicano. Senhor, perdoa-me os meus pecados. E aí Jesus, conversando com os discípulos e fazendo essa observação no templo, fala, o fariseu está justificado. Fariseu não, o publicano está justificado de suas faltas, porque teve a humildade de pedir perdão pelas suas faltas. E o outro continuava tendo o grande orgulho de ter aquela posição passageira naquela sociedade. Então Jesus nos fala também dos falsos cristos e falsos profetas, não é, que viriam após ele. Roberto Dantas, esse psicoterapeuta, ele nos fala também que através da palavra pode-se vampirizar uma pessoa, profetizar ou amaldiçoar. E que o pensamento correto leva a palavra e ações corretas. Olha só, né? Nós estamos aprendendo, né? Mente, pensamento, trabalhado na mente, né? Porque o pensamento é do espírito, então usa a mente, e aí envolve sentimentos, atitudes, ações, leva a ações corretas, e assim se faz a felicidade. Fusível moral, Tiago também, evangelista, nos fala, porque todos caímos em muitos pontos, nós temos N defeitos, mas quem no falar não peca, esse é o homem perfeito, capaz de refrear o corpo inteiro. Olha, refrear a língua, para refrear os pés, para não caminhar no mal. Olha aí que ele falou. Quem no falar não peca, esse é o homem perfeito, capaz de refrear o corpo inteiro. Refrear a língua, para refrear as mãos, para servir ao bem. Refrear a língua,
para dominar as emoções, para não ferir o coração, principalmente nos momentos em que as nossas emoções estão tumultuadas e desequilibradas, refrear a língua, para não ferir o coração, às vezes o nosso, às vezes o coração alheio. Isso é educação, autocontrole, equilíbrio. Isso é disciplina na nossa vida. André Luiz, no outro mentor espiritual da doutrina, no livro Sinal Verde, ele nos fala da fonte da palavra. Ele diz que a voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Já vimos isso, né? E Jesus, lá em Mateus, fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira o bem, mas o homem mau do seu mau tesouro tira o mal. Eu lhes digo que de toda palavra inútil que os homens disserem, darão contas no dia do juízo, juízo consciencial. Pois por suas palavras você será justificado e por suas palavras será condenado. Demos aqui o exemplo dos dois orando no templo, o fariseu e o publicano. Um pela humildade, sendo justificado, e o outro pelo sentimento de orgulho, condenando-se a si próprio. Treve e luz, da mesma boca procede então bênçãos e maldições. E aí nós vamos ver as energias do mal, como é que elas são trabalhadas, como é que elas surgem, né? São sentimentos e emoções fortes. Olha lá, quem é que nunca teve um acesso de cólera, de azedume, irritação, crítica, pessimismo, mentira? Olha só, são energias do mal, trazendo esses sentimentos para nós e essa forma de emoção. Sarcasmo, calúnia, mágoa, medo, agressividade, ciúme. E esses sentimentos, essas energias fortes, dessas energias do mal, elas resultam para nós num magnetismo, numa energia que nos envolve, desequilibrante totalmente. Fluidos destruidores da nossa saúde. Vibrações confusas e sugestões negativas. E aí, Joana de Ângeles, outra mentora espiritual da doutrina, lá naquele livro Autodescobrimento, uma busca interior, ela fala que esses pensamentos, essas energias do mal que nos envolvem, quando nós estamos nessas situações, esses pensamentos em desalinho, essas emoções desgovernadas, né, essa mente pessimista e inquieta, alteram a aparelhagem celular. Aí é que proporciona em nós o desequilíbrio das nossas células, né, trazendo efeitos perniciosos ao corpo. E essa desarmonia entre espírito e matéria, que se resume em sentimentos e corpo físico, traz tantos desajustes aos núcleos de energia que nós temos no nosso corpo, que são os pontos de força, e os plexos, né, que são feixes de células ou de energias, de glândulas, eles se desajustam. E aí os processos orgânicos degenerativos, as doenças, aparecem. Quem nunca teve uma crise de raiva, a vontade de esganar o outro, e depois ficou com diarreia, depois ficou com dor no estômago, depois ficou com uma dor de cabeça horrível? Por quê? Atuou no físico, né? Provocados muitas vezes por vírus e por bactérias também. Então, Joana continua falando, Joana de Ângeles, que há indivíduos tão habituados a reagir com irritação e agressividade
sempre que contrariados, não podem ser contrariados, que um dia implodem o coração em infarto fulminante. Por quê? Só vive injetando para o seu corpo físico energias do mal, não é? De irritação, de agressividade. Um dia o físico não aguenta. E ela diz, implode, né? Dentro de nós, no infarto fulminante. E ela continua, outros afogam o sistema imunológico que nos protege, né, dos vírus, das bactérias. Ela diz que outros, as pessoas de tanta mágoa, num dilúvio de mágoas e ressentimentos, de depressões e angústias, né, se afogam nisso, acham bom curtir esses ressentimentos, essas mágoas. Eu não esqueço, porque fui ofendido. Então, ela fala, favorecendo a evolução de tumores cancerígenos. A ciência já aceita isso, não é só a doutrina espírita que fala através de Joana de Ângeles, mas a própria ciência já crê que muitas vezes, em grande parte, esses tumores cancerígenos, eles são provocados pelo desregramento, pelos distúrbios emocionais nossos. Agora, energias do bem. Ai, felizmente, né? Chegamos com as energias do bem. Olha lá, são sentimentos e emoções fortes também. Mas são sentimentos de bondade, de compreensão, de perdão. Ó, que dificuldade! De esclarecimento, sabedoria, esperança, indulgência, gentileza. Então, esses sentimentos, essas emoções fortes, quando nós estamos envolvidos nessa energia do bem, resultam em nós magnetismo reconfortante, um bem-estar, né? Fluidos curativos, cura até os nossos males, vibrações simpáticas e sugestões educativas. E aí Joana continua, pensamento salutar e edificante é um tônus revigorante das nossas células, mantendo-as em harmonia no ritmo das finalidades, para o corpo trabalhar, né? O corpo é a máquina. Então, esses pensamentos salutares, essas emoções vindas das energias do bem, que nós praticamos no nosso dia a dia, revigoram as nossas células. Nós ficamos doentes raramente. Estamos bem. O homem é o que acalenta no íntimo, continua Joana nos falando. Vida mental é expressada na organização emocional e física. Estados de equilíbrio ou de desarmonia que se movimentam. Tudo depende de nós. Por isso que Jesus já nos falava, a cada um será dado segundo as suas obras. Nós estamos falando do nosso interior, né? Das obras que nós fazemos interiormente, com os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes e ações. Buscai e achareis, diz ele. O reino de Deus está dentro de vós. É esse trabalho que nós temos que fazer para buscar o reino de Deus dentro de nós, a harmonia, a paz, a serenidade. Esse é o reino de Deus dentro de nós, que nós ainda não conquistamos. E aí a doutrina espírita, através de André Luiz, nos fala da terapêutica. O que a doutrina espírita aconselha para a gente melhorar a nossa fala, a nossa palavra? Então André Luiz diz, vigiar a língua. Quem vigia sua boca e sua língua, preserva sua vida de angústia, da angústia. Isso é um provérbio que tem. E aí André Luiz diz, converse com serenidade e respeito, coloque-se no lugar do outro. Será que nós gostaríamos, nós que estamos aqui em desequilíbrio, gritando, xingando, magoando, ofendendo,
Se nós nos colocarmos no outro lado, nós gostaríamos de receber essa carga que nós estamos passando para o outro? Educarás suas manifestações verbais com segurança e proveito. Diz ele, André Luiz, a língua é bússola de nossa alma. Esse pequenino músculo embanhado na boca, né, que é lâmina, ele diz que é bússola de nossa alma enquanto nos demoramos na terra. E Emmanuel complementa, governemo-la, transformando-a, essa bússola, em leme de paz e amor no barco de nossas vidas. A mensagem de Emmanuel, lá em Palavras de Vida Eterna, falou sobre o saber ouvir. Se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves. Todos somos medianeiros, somos intermediários, intérpretes, daqueles que ouvimos e daqueles que admiramos. Então, saber ouvir, né? E deixar decodificar apenas o que é bom. E aí eu vi lá na internet também, A Arte de Viver e Ser Feliz, é um site, e aí ele propõe para nós uma tarefa, e eu vou passar para vocês essa tarefa, tá? Para vocês não, para nós. Nós podemos começar amanhã a fazer isso, vamos ver se é bom? Ele diz o seguinte, a meta do dia. Eu sei que eu estou dizendo que é amanhã, porque tem que ser de manhã cedo que começa. É a meta daquele dia. Exercitar, ouvir as pessoas sem interrompê-las, sem criticar e sem julgar. Falar apenas das coisas que você quer, positivamente, com clareza. Essa é a meta do dia todo, começando de manhã até a hora que a gente vai dormir. A regra que nós vamos utilizar para fazer isso: ouça os outros sem interrompê-los. Observe as suas palavras, não critique, nem julgue ninguém. Evite falar palavras negativas e dirija apenas palavras de amor, elogio, encorajamento para si e para todos. Essa é a regra que nós devemos nos apoiar. Aí dá uma dica como importante. Durante o dia, ouça as pessoas sem interrompê-las. Vocês estão vendo que ele está sempre batendo na mesma tecla? Ouvir sem interromper, porque isso é muito difícil para nós. A gente não deixa nem o outro acabar a frase. Não é assim não com vocês, gente? Não? Levanta o braço, quem não é? Quem não é? A gente não deixa o filho acabar de falar, a gente não deixa o marido não deixa a esposa, a gente não deixa o companheiro, a gente já adivinha o que ele vai falar. E aí a gente já responde. Não é assim? Mas por isso que está batendo nessa tecla. Durante o dia, ouça as pessoas sem interrompê-las. Observe as suas palavras. E quando começar a falar negativamente ou reclamar das situações da vida, pare. Entre em silêncio. Você, que o outro pode falar, é você. Entre em silêncio, respire, pense e comece a expressar positivamente apenas palavras de amor, elogio, encorajamento para você e para todos. Porque quando o outro começa a reclamar, nós embarcamos na mesma canoa. Mas ele diz, pare e entre em silêncio. Exercício do dia, então, é esse. Por hoje, quer dizer, nosso vai ser amanhã, né? Exercite ouvir os outros sem interrupções, não critique ou reclame de nada nem de ninguém. Fale apenas palavras construtivas e positivas. Está fazendo a nossa cabeça, está repetindo para ver se a gente aprende. Dirija apenas palavras de amor, elogio, encorajamento para você, para todos que participam na sua vida e para todos que cruzam o seu caminho. Olha só,
Que tal? Vamos tentar, gente? Hã? Vocês estão dormindo? Ah, agora sim. Vamos tentar? Beleza. E aí Emmanuel nos fala, calar toda frase que malsine e destrua. Quer dizer, que seja para o mal e que seja para destruir. Calar. É isso que ele está falando, que esse site nos propõe a fazer. Calar toda palavra que é do mal ou que destrua o próximo ou que critique o próximo, conforme a lei do bem promulgada por Deus. Toda palavra que obscureça ou enodoe é moeda falsa no tesouro do coração, nos fala Emmanuel. E aí, lá em Vinha de Luz, tem o seguinte, nunca te arrependerás, também Emmanuel que nos fala, de evitar comentar o mal, de calar a expressão de cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de não opinar em problemas que não te dizem respeito, também é difícil, a gente quer sempre meter a colher, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de fugir a reclamações de qualquer natureza. Nunca te arrependerás, continua ele, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos. Disso nós nunca nos arrependeremos. Está lá naquela coleção de Emmanuel, e esse é o Vinha de Luz. E aí, para encerrar nosso estudo da noite, eu encontrei na internet, eu ando andando pela internet, vocês estão notando, né? Então eu encontrei essa poesia que se intitula O Poder da Palavra. É uma poetisa chamada Sônia Nogueira e ela assina como Sogueira. Olha só, que interessante. O que fazer com a palavra? Esta força universal poderosa, ousada na poesia que encanta, na mesma poesia desencanta. No discurso de oradores potentes, conquista multidões nos palanques. No canto, alento aos ébrios aos bares. Nas serestas, é conquista dos amantes. É de uma força tamanha e audaz que apaixona corações recatados. Explode na loucura do pecado, destrói lares, arremessando aos ares. Conforta o agonizante no último suspiro. Educa e deseduca com a mesma extensão. Para o paciente, o ultimato do médico. Para o surdo, a linguagem das mãos. Com os diplomatas, acordo, negociação. Para os vendedores, o grito de atenção. Na criança, descoberta, alfabetização. Para a professora, o poder da educação. Tem a palavra poder de reconciliação. Com o mesmo poder, a triste separação. Para Deus, o chamamento à oração. Ao que crer, o pedido de perdão. Aos privilegiados do dom da palavra, comunicadores em geral, aos poetas, faça deste poder de conquista a condução do mundo, vida em festa. Fechamos então com Emmanuel no livro Vinha de Luz. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras
antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênçãos ou maldição para o caminho. Muito obrigada pela atenção de todos.